Olá, paz seja convosco. Bem-vindos a Movimentos Religiosos Contemporâneos, capítulo 1. E hoje vamos mergulhar em um tema de extrema relevância para entender as dinâmicas de fé e espiritualidade em nosso país. O Brasil é conhecido por sua diversidade cultural e essa riqueza também se reflete no campo religioso. Aqui convivem várias crenças, desde o cristianismo até religiões de matrizes africanas, orientais e indígenas. É fundamental entender como essa diversidade molda a sociedade, como a secularização, modernidade e fatores socioeconômicos influenciam o crescimento e o declínio de diferentes tradições religiosas. Durante nossa apresentação, vamos abordar temas como a evolução histórica do pluralismo religioso, a importância do diálogo entre diferentes religiões e o impacto da modernidade na espiritualidade contemporânea, e também analisaremos dados do censo de 2010 para compreender melhor as tendências religiosas no Brasil. O nosso objetivo é proporcionar uma reflexão profunda sobre como essas diversas crenças se integram ao tecido social brasileiro, promovendo tanto desafios quanto oportunidades para a convivência pacífica e o diálogo interreligioso. Esperamos que esta apresentação inspire a todos a pensar sobre a relevância das religiões em nossa sociedade moderna e a importância do respeito mútuo entre diferentes tradições espirituais. Neste slide de abertura, apresentarei o tópico geral abordando os movimentos religiosos contemporâneos e o pluralismo religioso brasileiro. A religião sempre teve um papel central na sociedade, moldando nossas crenças, valores e a maneira como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. E vamos mergulhar na relação intricada entre religião e sociedade e entender como os movimentos religiosos contemporâneos refletem as mudanças e desafios que nossa sociedade enfrenta. A palavra contemporâneo se refere a algo que é do mesmo tempo ou época. No contexto dos movimentos religiosos contemporâneos, isso significa que vamos explorar as religiões que existem atualmente, principalmente no Brasil. A religião é uma parte fundamental de nossa identidade e entender sua evolução ao longo do tempo é essencial para compreender nossa sociedade. Ao longo desta apresentação, dividiremos o conteúdo em duas sessões principais. Na primeira sessão, abordaremos a caracterização dos movimentos religiosos e a relação entre a sociedade e religião. Na segunda sessão, exploraremos o conceito de pluralismo religioso. Aprenderemos sobre o ecumenismo como forma de diálogo religioso, discutiremos a superstição religiosa e examinaremos os números dos movimentos religiosos no Brasil conforme apresentados no último censo realizado pelo IBGE. Vamos dar início a esta jornada para compreender as complexas dinâmicas entre religião e sociedade na contemporaneidade. Vamos avançar para o próximo slide e mergulhar no tópico de caracterização dos movimentos religiosos. O significado do contemporâneo. Então vamos começar esta jornada explorando o significado contemporâneo e como ele se aplica ao contexto religioso, especialmente no Brasil. Se refere a algo que é do mesmo tempo ou época. No contexto dos movimentos religiosos contemporâneos, estamos investigando as crenças e práticas religiosas que existem atualmente. No Brasil, isso significa que estamos examinando a rica tapeçaria de religiões que coexistem em nossa sociedade. Neste momento, é importante lembrar que o Brasil é um país pluralista do ponto de vista religioso, o que torna essa análise ainda mais interessante. Vamos adiante para entender como esta diversidade religiosa
influencia a dinâmica social e como os movimentos religiosos contemporâneos se encaixam neste contexto. Continuando nossa exploração, agora vamos discutir a relação fundamental entre religião e sociedade. Como a sociedade interage com as teorias religiosas e como as mudanças na sociedade influenciam a igreja e os movimentos religiosos? A sociedade, de maneira geral, é o ambiente onde as teorias de cunho religioso encontram espaço para florescer. É um terreno fértil para a disseminação de crenças, valores e práticas religiosas. As mudanças na sociedade frequentemente desencadeiam novos modismos religiosos. Ao longo da história, vimos como a igreja e os movimentos religiosos respondem às transformações sociais. A igreja, por exemplo, atravessa muitos modismos iniciados na sociedade. Ela se adapta e evolui à medida que a sociedade muda, demonstrando sua resiliência. Neste contexto, é crucial entender como a religião desempenha um papel central na formação da sociedade, influenciando comportamentos, normas e valores. A sociedade, por sua vez, influencia a religião, moldando a forma como as pessoas veem o divino e a espiritualidade. Esta interação constante entre sociedade e religião é um dos temas centrais desta apresentação. Vamos aprofundar nossa análise e explorar como os movimentos religiosos contemporâneos refletem essa dinâmica em constante evolução. Agora vamos adentrar mais profundamente nas características que definem um movimento religioso, o que torna um grupo religioso um movimento religioso. Primeiramente, um movimento religioso é caracterizado por crenças compartilhadas que formam a base de sua fé. Isso pode incluir a crença na existência de uma força sobrenatural como um criador do universo que concede ao homem qualidades espirituais que perduram após a morte. Todos os sistemas de crença se baseiam nessas crenças fundamentais, mas as interpretações variam amplamente. Algumas religiões acreditam que a salvação vem por meio de um Salvador, enquanto outras afirmam que o homem pode salvar a si mesmo, e algumas alegam que o homem não precisa de um Salvador. O desejo humano de se conectar com algo maior, de superar o vazio espiritual e a ansiedade é uma característica comum a todos os movimentos religiosos. E essa busca por significado e conexão é inerente à natureza humana. No texto, vimos exemplos de como diferenças ideológicas, filosóficas e doutrinárias muitas vezes levam à separação e, eventualmente, ao surgimento de novos movimentos religiosos. Essas divisões são raramente instantâneas, mas ocorrem ao longo do tempo, à medida que as ideologias se fortalecem e as pessoas se organizam formalmente em defesa de uma nova visão religiosa. Jesus Cristo advertiu sobre o surgimento de falsos profetas e mentirosos, enfatizando que a existência de tais enganos é uma característica apocalíptica. Esses falsos profetas desafiam as crenças estabelecidas e muitas vezes levam a transgressões religiosas. Assim, os movimentos religiosos contemporâneos muitas vezes refletem o cumprimento das palavras de Jesus sobre falsidade e engano, manifestadas no aumento de heresia doutrinária. Isso ocorre quando um movimento religioso discorda dos princípios fundamentais da fé cristã, como a autoridade da Bíblia, a Trindade e outros. Portanto, os movimentos religiosos não são apenas manifestações de fé, mas também produtos de mudanças sociais, filosóficas e ideológicas que moldam o panorama religioso contemporâneo. Agora vamos analisar o processo de formação de novas religiões, um fenômeno que frequentemente ocorre quando as diferenças religiosas se tornam profundas. A história mostra que as diferenças ideológicas, filosóficas e doutrinárias dentro de uma religião podem criar feridas profundas
que levam a transgressões religiosas. Essas divisões raramente são instantâneas, mas sim um processo que se desenrola ao longo do tempo. Durante esse período, as ideologias se fortalecem, os ensinamentos se desenvolvem, as pessoas se unem e os grupos começam a se organizar formalmente em defesa de uma nova visão religiosa. Isso é o que chamamos de nascimento de uma nova religião. As novas religiões muitas vezes nascem da necessidade de abordar questões ou interpretações que se afastam das crenças tradicionais. Alguns grupos buscam uma compreensão mais profunda ou uma interpretação alternativa da espiritualidade e da fé. A organização desempenha um papel essencial nesse processo. Os novos movimentos religiosos frequentemente estabelecem estruturas organizacionais para defender e difundir suas crenças. Isso pode incluir a nomeação de líderes carismáticos, a criação de rituais e práticas distintas e a formação de comunidades religiosas dedicadas à nova visão. Portanto, o nascimento de uma nova religião é um processo complexo que envolve a evolução das crenças, a organização formal e, em muitos casos, a dissidência em relação à religião estabelecida. Esses novos movimentos religiosos moldam o panorama religioso contemporâneo e desempenham um papel importante na diversidade religiosa que observamos hoje. Agora vamos adentrar no conceito de heresia e como ele está relacionado aos movimentos religiosos contemporâneos, bem como a advertência de falsos profetas, conforme descrito nas Escrituras. A heresia é um termo que se refere a ideias ou doutrinas que se afastam dos ensinamentos ortodoxos de uma religião. No contexto do cristianismo, por exemplo, heresia pode ser qualquer movimento religioso que discorda dos pontos fundamentais da fé cristã, como a autoridade da Bíblia, a Trindade, o pecado, o inferno, a salvação e a natureza humana. O próprio Jesus alertou sobre a presença de falsos profetas que surgiriam e enganariam muitos. Ele enfatizou a necessidade de discernimento espiritual para evitar a decepção. Essa advertência é apocalíptica e secular, pois reflete uma preocupação contínua em relação à falsidade e engano em questões religiosas. Podemos encontrar exemplo disso nas Escrituras, como quando a serpente enganou Eva no jardim do Éden, questionando as instruções divinas. Outro exemplo é o diabo tentando Jesus no deserto, desafiando sua divindade. Os enganos propostos pelo diabo geralmente contradizem ou distorcem as doutrinas bíblicas e operam através da dúvida. No contexto atual, muitos movimentos religiosos contemporâneos são acusados de heresias por discordar dos ensinamentos tradicionais do cristianismo. Isso pode incluir interpretações heterodoxas da Bíblia, rejeição de doutrinas centrais ou adição de crenças que não fazem parte do cânon religioso. Portanto, a heresia desempenha um papel significativo na dinâmica dos movimentos religiosos contemporâneos. A advertência contra falsos profetas nos lembra da importância de um discernimento espiritual sólido e de uma compreensão das doutrinas fundamentais em meio à diversidade religiosa. Agora vamos adentrar no contexto do pluralismo religioso no Brasil e como isso manifesta em nossa sociedade. O pluralismo religioso se refere à coexistência de diversas religiões e crenças em uma determinada sociedade ou região. No contexto brasileiro, essa diversidade religiosa é uma característica marcante e uma parte fundamental da nossa identidade nacional. O último censo realizado pelo IBGE revelou uma ampla gama de crenças religiosas no Brasil, desde o cristianismo tradicional, como o catolicismo e o protestantismo, até religiões afro-brasileiras, espiritismo, budismo e outras crenças não cristãs. O Brasil é um país pluralista do ponto de vista religioso e essa diversidade se reflete em nossa sociedade e cultura. É importante reconhecer que o pluralismo religioso
desempenha um papel significativo na formação da identidade brasileira e na promoção de tolerância religiosa. No entanto, essa diversidade também apresenta desafios e oportunidades. O ecumenismo, que envolve o diálogo e a cooperação entre diferentes tradições religiosas, tem sido uma ferramenta importante para promover a compreensão e paz entre grupos religiosos no Brasil. A superstição religiosa também faz parte deste panorama pluralista. Muitas vezes, crenças e práticas populares são incorporadas à religião formal, criando uma mistura única da espiritualidade que é característica da cultura brasileira. Portanto, o pluralismo religioso no Brasil é um fenômeno fascinante que molda nossa sociedade de maneira variada. É importante entender essa diversidade e promover o respeito mútuo entre as diferentes tradições religiosas. Vamos explorar o impacto das correntes de pensamento na religião e como elas podem afetar os princípios ortodoxos do cristianismo. As correntes de pensamento são formas de pensar que se baseiam em ideias, muitas vezes influenciadas por fatores sociais e políticos. Elas podem surgir em resposta à mudança na sociedade e nas concepções culturais. Nem todas as correntes de pensamento são estritamente religiosas, mas algumas delas invadem o reino da religião e afetam de maneira como as pessoas interpretam e praticam sua fé. Algumas correntes de pensamento são facilmente rejeitadas por cristãos, pois contradizem abertamente os ensinamentos bíblicos e os princípios do Evangelho de Cristo. Neste caso, os cristãos podem se opor prontamente a essas correntes e ensinamentos que desafiam sua fé. No entanto, existem correntes de pensamento que, à primeira vista, podem não parecer uma ameaça à fé cristã, mas ainda assim podem ser prejudiciais aos princípios do cristianismo. Elas podem minar a compreensão da salvação e da vida abundante proposta por Jesus a seus seguidores. Portanto, é essencial que os cristãos estejam cientes das correntes de pensamento em circulação e avaliem como elas se relacionam com a sua fé. O discernimento espiritual é essencial para manter uma compreensão sólida das doutrinas bíblicas à luz do cristianismo. Vamos entender a diferença entre religiões e seitas e denominações e como algumas seitas podem apresentar doutrinas heréticas. No contexto religioso, existem diferentes termos que descrevem grupos e crenças. É fundamental compreender as diferenças entre eles. Religiões são sistemas de crenças baseados em uma doutrina específica. As religiões geralmente têm uma estrutura organizada de ensinamentos e adoração e creem em uma força sobrenatural como o Criador do universo. Existem diversas religiões no mundo, como o cristianismo, islamismo, judaísmo, hinduísmo, budismo, entre outros. Seitas. As seitas são grupos religiosos cujo corpo doutrinário é composto de doutrinas heréticas do ponto de vista de uma religião dominante. Elas geralmente se organizam formalmente e têm um nome que as identifica. Algumas seitas podem divergir dos ensinamentos fundamentais de uma religião principal e, como resultado, são consideradas heréticas. E temos agora o termo denominações. As denominações são ramificações ou diferentes grupos dentro de uma religião maior. Eles compartilham muito dos ensinamentos fundamentais da religião principal, mas podem ter algumas diferenças na doutrina ou na forma de adoração. Um exemplo é o cristianismo, que possui várias denominações como catolicismo, protestantismo, ortodoxia, mas todas elas têm Cristo como figura central. É importante observar que o conceito de seita pode variar dependendo do ponto de vista religioso. O que é considerado uma seita por uma religião
pode ser visto como uma denominação ou uma corrente de pensamento por outra. No contexto do cristianismo, uma seita geralmente é definida como um movimento religioso que discorda dos pontos fundamentais da fé cristã, como a autoridade da Bíblia, a Trindade, o pecado, o inferno, a salvação e a natureza do homem. Portanto, é essencial discernir entre esses termos para entender como diferentes grupos religiosos se encaixam no panorama religioso global e como suas crenças são percebidas. Vamos abordar a evolução da sociedade ao longo da história, desde a Idade Média até a Idade Moderna, destacando a transição do teocentrismo para o humanismo. A sociedade passou por uma série de transformações ao longo dos séculos. Um período essencial para compreender essa evolução é a Idade Média, que foi caracterizada pelo teocentrismo, onde Deus era o centro de todas as coisas. O cristianismo exerceu uma influência significativa nessa época. Durante a Idade Média, a sociedade era predominantemente agrária e organizada em um sistema feudal, com senhores feudais administrando o território, e a fé religiosa desempenhava um papel central na vida das pessoas. No entanto, o cenário começou a mudar com o início da Idade Moderna por volta dos séculos XV e XVI. Esse período foi marcado por mudanças significativas nas concepções culturais e sociais. Uma das mudanças mais notáveis foi a transição do teocentrismo para o humanismo. No humanismo, o homem se tornou o centro de todas as coisas, e houve um forte foco no individualismo e no racionalismo. A razão e a ciência passaram a ser usadas para explicar o mundo, em contraste com a explicação pela fé e religião que predominava na Idade Média. A sociedade deixou de ser predominantemente rural e agrária para se tornar mais urbano e mercantil. O crescimento populacional, a reabertura do comércio durante as cruzadas cristãs e o estabelecimento de rotas comerciais internacionais contribuíram para o desenvolvimento de uma economia de mercado. Essas mudanças econômicas e culturais levaram à ascensão da burguesia, que substituiu o sistema feudal. A burguesia era composta por comerciantes e artesãos que obtiveram grandes lucros competindo por mercados e intensificando a competição entre as nações. A Revolução Francesa de 1789 marcou o ponto de partida da era moderna, quando a burguesia chegou ao poder e o sistema feudal foi finalmente substituído pelo sistema capitalista. A transição do teocentrismo para o humanismo e do feudalismo para o capitalismo teve um profundo impacto na sociedade e nas concepções religiosas. A relação entre religião e sociedade continuou a evoluir ao longo dos séculos, e as mudanças culturais desempenharam um papel significativo nesse processo. Vamos agora explorar como essas mudanças na sociedade afetaram a religião contemporânea e deram origem aos movimentos religiosos que vemos hoje. A sociedade pós-moderna é um conceito debatido com algumas opiniões divergentes sobre o seu significado. Alguns argumentam que a modernidade não acabou, mas está em constante evolução, enquanto outros reconhecem a existência de pós-modernidade como uma nova forma de ser contemporâneo. O debate sobre a pós-modernidade mostra que algo novo está acontecendo na modernidade, um novo modo de ser e de pensar que abrange filosofia, arte, linguagem e até mesmo as relações religiosas. A pós-modernidade é caracterizada por uma dualidade de características, a antimodernidade e a ultramodernidade. Ela rompe com algumas ideias modernistas, mas também valoriza algumas das realizações modernistas, propondo desenvolvimentos adicionais e novas perspectivas. No contexto da religião, a pós-modernidade despertou uma série de debates. Alguns afirmam que a religião formal
e Deus não tem mais lugar em um mundo de suposto progresso científico. Alguns até proclamam a morte de Deus como sugerido por Nietzsche. No entanto, para a surpresa de muitos, os séculos 20 e 21 testemunharam um ressurgimento dramático de crenças e práticas religiosas em todo o mundo. Igrejas católicas, protestantes, ortodoxas, mesquitas e templos marcaram um florescimento religioso. Diante desse impulso religioso inesperado, filósofos pós-modernos se voltaram para buscar explicações. Suas teorias são divergentes e seus discursos sobre Deus e religião variam de extremos. Alguns excluem Deus argumentando que ele está morto, não é mais real ou foi substituído pela ciência. Outros afirmam que Deus está vivo, mas não é mais uma entidade eterna e imutável. Ele é visto como uma existência em constante mudança. A volta ao sagrado na pós-modernidade pode ser motivada pelo medo do fim do mundo, pela incerteza sobre o sentido da existência, pela inadequação da filosofia e da ciência em oferecer respostas satisfatórias ou pelo retorno da fantasia, do ópio do povo e da superstição. A pós-modernidade coloca questões religiosas em um lugar de destaque no mundo contemporâneo e a relação entre sociedade e religião continua a se desenvolver de maneiras complexas. Vamos agora explorar como a pós-modernidade tem influenciado a dinâmica dos movimentos religiosos contemporâneos e como as crenças religiosas se adaptam a esse novo contexto. Vivemos em um mundo onde a religião desempenha um papel significativo na vida das pessoas. O pluralismo religioso é uma realidade e diversas crenças coexistem no mesmo espaço. As mudanças na sociedade, a pós-modernidade e o ressurgimento de práticas religiosas desafiam as noções tradicionais sobre a secularização e a irrelevância da religião. A incerteza, a busca espiritual e a diversidade de crenças tomam a religião um tópico de discussão relevante e complexo na sociedade contemporânea. As questões religiosas não podem mais ser ignoradas ou marginalizadas, e é essencial entender como elas afetam nossa cultura, nossa política e nossas relações sociais. À medida que continuamos a evoluir como sociedade, a relação entre religião e sociedade continuará a se transformar e moldar nosso mundo de maneiras imprevisíveis. 2. Pluralismo religioso no Brasil. Vamos explorar um tópico fascinante que faz parte da rica tapeçaria cultural do Brasil, o pluralismo religioso. E esta apresentação visa aprofundar nosso entendimento sobre como as diferentes crenças e práticas religiosas coexistem em nossa sociedade. Vamos começar essa jornada de descoberta pelo mosaico religioso do Brasil. A história do pluralismo religioso em nosso país está intrinsecamente ligada à evolução da sociedade e das relações entre as pessoas e suas crenças. A partir da Constituição de 1891, o Brasil oficialmente reconheceu a diversidade religiosa, concedendo liberdade para que todos expressassem suas diferentes visões do mundo. No decorrer desta apresentação, exploraremos como o pluralismo religioso se manifesta no Brasil, discutindo o conceito de pluralidade e pluralismo, o papel do diálogo interreligioso e também examinaremos o ecumenismo, que é um elemento importante nesse contexto. Além disso, abordaremos a questão da superstição religiosa, como ela se relaciona com o sincretismo e como pode afetar a compreensão das práticas religiosas. Também forneceremos dados atualizados sobre os diferentes movimentos religiosos em nosso país, para que possamos entender melhor como essa diversidade se reflete na sociedade brasileira. Portanto, fique conosco enquanto mergulhamos nas águas do pluralismo religioso no Brasil, explorando suas dimensões sociais, culturais e espirituais. Vamos começar esta jornada fascinante.
Agora que exploramos a modernidade e a secularização como base do pluralismo religioso, é hora de focarmos em dois conceitos chaves que frequentemente surgem na discussão sobre religião: pluralidade religiosa e pluralismo religioso. Vamos entender as diferenças entre esses termos e por que eles são importantes. Pluralidade religiosa se refere à simples existência de uma variedade de religiões em uma determinada área geográfica ou sociedade. Isso significa que diferentes grupos religiosos estão presentes, mas não necessariamente interagem ou coexistem harmoniosamente. Essa coexistência pode ser devido à migração, imigração ou histórico-cultural diversificado. Por exemplo, no Brasil temos uma grande pluralidade religiosa devido à influência de várias culturas e tradições religiosas trazidas por povos indígenas, africanos, europeus e imigrantes de diferentes origens. No entanto, essa pluralidade religiosa nem sempre implica na aceitação ou interação positiva entre diferentes grupos religiosos. Já o pluralismo religioso vai além da mera pluralidade, refere-se a um ambiente em que diversas crenças religiosas não apenas coexistem, mas também interagem de maneira pacífica e respeitosa. No contexto do pluralismo religioso, as diferentes religiões e crenças são toleradas, aceitas e muitas vezes valorizadas por contribuírem para a diversidade cultural e espiritual da sociedade. No Brasil, o pluralismo religioso se manifesta quando as várias religiões interagem, compartilham espaços e as pessoas demonstram respeito e compreensão pelas crenças e práticas religiosas dos outros. Isso pode ser observado em eventos interreligiosos, diálogos religiosos e na aceitação da diversidade religiosa em locais públicos, como escolas e locais de trabalho. Em suma, a diferença fundamental entre pluralismo religioso e pluralidade religiosa está na qualidade da convivência. A pluralidade se refere à existência de várias religiões em uma sociedade, enquanto o pluralismo é caracterizado pela interação respeitosa e harmoniosa entre essas religiões. Compreender essa distinção é essencial para analisarmos a dinâmica do pluralismo religioso no Brasil e em qualquer outra sociedade diversificada. Agora que entendemos esses conceitos, continuaremos explorando como o pluralismo religioso se manifesta em nosso país. Em 1824, a primeira Constituição brasileira estabeleceu o catolicismo romano como religião oficial do país. Outras religiões não eram proibidas, mas não recebiam o mesmo status. Em 1889, proclamação da República, houve uma separação formal entre Igreja e Estado. O novo governo republicano promoveu a laicidade, garantindo que o Estado não favorece mais uma religião em particular. Na Constituição de 1891 foi um ponto de virada importante para o pluralismo religioso no Brasil. Ela oficializou a liberdade de culto, garantindo que todas as religiões fossem iguais perante a lei. Isso estabeleceu o início do verdadeiro pluralismo religioso no Brasil. Em suma, na Constituição de 1891, marcou o início do pluralismo religioso oficial no Brasil, permitindo que uma grande variedade de religiões coexistissem e se desenvolvesse em um ambiente de liberdade religiosa. Agora que conhecemos a história, vamos dar um passo adiante e explorar como essa liberdade religiosa se traduz na vida cotidiana das pessoas no Brasil.
E neste slide vamos destacar como a oficialização constitucional no Brasil assegura aos indivíduos o direito de escolher livremente suas crenças religiosas. A Constituição de 1988, também conhecida como a Constituição Cidadã, desempenha um papel fundamental em consolidar a liberdade de escolha religiosa no Brasil. Essa Constituição garante a todos os cidadãos brasileiros o direito de escolherem sua religião ou crença de acordo com suas convicções pessoais. Essa escolha é protegida como um direito fundamental. Além disso, a Constituição também garante o direito de mudar de religião a qualquer momento, se assim desejarem. Isso significa que, no Brasil, todos têm direito de seguir a religião de sua escolha, seja ela catolicismo, protestantismo, candomblé, espiritismo ou islamismo ou qualquer outra. Também é assegurado o direito de não seguir nenhuma religião, o que é conhecido como ateísmo ou agnosticismo. A Constituição de 1988 consagra a liberdade da escolha religiosa como um princípio fundamental no Brasil. Isso não apenas reflete a diversidade religiosa do país, mas também promove o respeito mútuo entre diferentes grupos religiosos e pessoas em diferentes crenças ou descrenças. Essa liberdade de escolha religiosa é um dos pilares do pluralismo religioso no Brasil, permitindo que diferentes religiões coexistam harmoniosamente e contribuam para a rica tapeçaria cultural e espiritual de nossa nação. Vamos continuar explorando como essa liberdade se manifesta em práticas e interações cotidianas. Sincretismo religioso. O Brasil é notável por sua rica tradição de sincretismo religioso, que é fusão ou combinação de elementos de diferentes tradições religiosas. Isso é possível devido à liberdade religiosa garantida pela Constituição. O sincretismo religioso no Brasil muitas vezes envolve a integração de elementos das religiões africanas, indígenas e europeias. Um exemplo notável é o candomblé, que combina elementos das religiões africanas com o catolicismo. Os orixás de candomblé, por exemplo, muitas vezes são associados a santos católicos. Além do sincretismo, a liberdade religiosa também permite que as pessoas explorem e pratiquem várias crenças e tradições ao mesmo tempo. Por exemplo, é comum encontrar brasileiros que frequentam tanto uma igreja evangélica como pratica o candomblé ou o espiritismo. Essa combinação de diferentes crenças é uma manifestação da diversidade religiosa e da tolerância religiosa no Brasil. Ela reflete a capacidade das pessoas de abraçar diferentes aspectos espirituais e culturais em suas vidas, criando uma tapeçaria religiosa única. A liberdade religiosa no Brasil não apenas permite a coexistência de diferentes religiões, mas também promove a formação de combinações religiosas e o sincretismo. Isso é uma demonstração de como a diversidade religiosa é celebrada e valorizada, tornando o Brasil um lugar verdadeiramente singular em termos de pluralismo religioso. Nas próximas partes da apresentação, exploraremos exemplos específicos dessas combinações religiosas e como elas se manifestam na sociedade brasileira. O diálogo interreligioso é um componente fundamental na promoção do pluralismo religioso. Envolve a comunicação aberta e respeitosa entre pessoas de diferentes tradições religiosas, visando a compreensão mútua e a construção de pontes de cooperação. No contexto brasileiro, o diálogo interreligioso desempenha um papel vital na promoção da tolerância e do respeito entre as diversas religiões presentes no país. O pluralismo religioso é fortalecido quando as diferentes comunidades religiosas conseguem conviver em harmonia, mesmo com suas diferenças. O diálogo interreligioso ajuda
a superar preconceitos e a criar um ambiente onde a liberdade religiosa é respeitada. No Brasil, diversas organizações e grupos religiosos promovem o diálogo interreligioso. Eles realizam encontros, conferências e atividades conjuntas para promover o entendimento e a aceitação mútua. O diálogo interreligioso desempenha um papel fundamental na consolidação do pluralismo religioso no Brasil. Ele contribui para a construção de uma sociedade mais inclusiva e harmoniosa, onde a diversidade religiosa é vista como um valor a ser celebrado. Nas próximas partes da apresentação, examinaremos exemplos de como o diálogo interreligioso tem sido implementado com sucesso no Brasil e seus impactos positivos na sociedade. Vamos explorar o conceito de ecumenismo e descrever os três tipos mencionados no texto: religioso, cristão e evangélico. Ecumenismo é um termo que se refere ao movimento de busca da unidade e cooperação entre diferentes grupos religiosos. Ele promove o diálogo e a colaboração entre diversas tradições religiosas com o objetivo de superar divisões e desentendimentos. Tipos de ecumenismo. Ecumenismo religioso envolve a busca de unidade e cooperação entre todas as religiões do mundo, independentemente de sua afiliação específica. O ecumenismo religioso promove a tolerância e o respeito interreligioso. O ecumenismo cristão concentra-se na unidade e colaboração entre diferentes denominações cristãs, como católicos, protestantes, ortodoxos e outras. Busca superar as divisões históricas dentro do cristianismo. Ecumenismo evangélico, especificamente dentro do cristianismo, esse tipo de ecumenismo procura unir igrejas e grupos evangélicos, muitas vezes independentes e não denominacionais, para promover a missão evangelística comum. O ecumenismo desempenha um papel importante na promoção do diálogo, compreensão e cooperação entre diferentes grupos religiosos. Os diferentes tipos de ecumenismo abordam níveis variados de interação e unidade, mas todos compartilham o objetivo comum de promover a paz e a harmonia religiosa. Na próxima parte da nossa apresentação, abordarei exemplos de ecumenismo no contexto brasileiro e seu impacto na promoção do pluralismo religioso no país. Agora vamos verificar os principais órgãos ecumênicos que desempenham um papel vital na promoção do diálogo interreligioso e na busca pela unidade das diferentes tradições religiosas aqui no Brasil. O Conselho Mundial de Igrejas é uma organização internacional que tem como objetivo promover a cooperação entre igrejas cristãs de diversas tradições em todo o mundo. No contexto brasileiro, o CMI desempenha um papel importante na promoção do ecumenismo e na busca por justiça social, além de fomentar o entendimento entre as diferentes denominações cristãs. O Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, o CONIC, é uma organização brasileira que reúne várias igrejas cristãs, incluindo católicos, protestantes e ortodoxos. Sua missão é promover a unidade entre as diferentes tradições cristãs e cooperar em diversas áreas, como ação social e diálogo interreligioso. O CONIC desempenha um papel fundamental na promoção da paz e da compreensão entre as denominações cristãs no Brasil. E temos também o Conselho Latino-Americano de Igrejas, o CRAI. É uma organização que atua em toda a América Latina e busca promover o diálogo e a cooperação entre igrejas cristãs da região. No Brasil, o CRAI tem trabalhado ativamente para fortalecer a unidade e o entendimento interreligioso entre as várias denominações cristãs e tem
desempenhado um papel importante em questões sociais e humanitárias na região. Esses órgãos ecumênicos desempenham um papel vital na construção de um Brasil mais inclusivo e tolerante, onde as diferentes tradições religiosas podem coexistir e trabalhar juntas em prol de um bem comum. Aqui vamos explorar uma mudança notável na atitude da Igreja Católica em relação ao ecumenismo, uma mudança que é de grande importância na promoção do diálogo interreligioso e na construção de um ambiente mais inclusivo. Visão exclusivista. Durante a grande parte de sua história, a Igreja Católica manteve uma visão mais exclusivista, que enfatizava sua autoridade como a única igreja verdadeira. Isso muitas vezes levou a um distanciamento em relação a outras tradições religiosas e um foco na conversão dos não católicos. Visão inclusivista. No entanto, a Igreja Católica passou por uma significativa mudança de atitudes nas últimas décadas. O Concílio Vaticano II, que ocorreu entre 1962 a 1965, desempenhou um papel fundamental nessa mudança. O Vaticano II promoveu o diálogo interreligioso e a abertura a outras tradições religiosas. Ele destacou a importância do respeito mútuo, da busca pela unidade e da valorização das contribuições de outras religiões para o mundo. Papas e documentos importantes. Papas recentes como São João Paulo II e o Bento VI e o Papa Francisco têm promovido ativamente o ecumenismo e o diálogo interreligioso. Documentos importantes como a Declaração Conjunta sobre a Doutrina da Justificação, assinada entre católicos e luteranos, demonstram o compromisso da Igreja Católica com a busca da unidade com outras denominações cristãs. Essa mudança na atitude da Igreja Católica é um passo significativo em direção a um Brasil e um mundo onde o ecumenismo e o pluralismo religioso podem prosperar. Ela destaca a importância de reconhecer e celebrar as semelhanças e diferenças entre as tradições religiosas, promovendo uma coexistência pacífica e respeitosa. Por aqui vamos explorar a base bíblica que fundamenta a busca pela unidade espiritual e a importância do diálogo interreligioso. Vamos examinar passagens bíblicas que inspiram esse compromisso. Em Efésios 4.3 diz: Fazei todo o esforço para manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Em Mateus 22.39, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em João 17.21, que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Essas passagens e muitas outras na Bíblia enfatizam o amor, a unidade e a paz como princípios fundamentais da fé. O diálogo interreligioso é visto como uma expressão prática desses princípios, permitindo que as pessoas de diferentes tradições religiosas se unam em busca de uma compreensão comum. Além disso, o diálogo interreligioso é visto como uma resposta ao chamado de Jesus para amar o próximo, independentemente de sua religião. Ele nos convida a superar diferenças e construir pontes de compreensão. A base bíblica para a unidade espiritual e o diálogo interreligioso é claro. Ao seguir esses princípios, podemos criar um ambiente de respeito mútuo, tolerância e cooperação entre as diferentes tradições religiosas. Esta é uma parte essencial do caminho em direção a um Brasil mais pluralista e harmonioso. Agora vamos abordar um aspecto importante da religião no Brasil, a relação entre superstição religiosa e o sincretismo religioso. É fundamental entender como esses elementos podem desvirtuar o sagrado e afetar a prática religiosa.
Superstição religiosa refere-se à crença em práticas ou rituais que não têm base sólida em uma doutrina religiosa, mas são realizados na esperança de obter um resultado desejado. Isso pode incluir a utilização de amuletos, superstições sobre datas ou eventos ou a busca de soluções mágicas para problemas. O sincretismo religioso é a combinação de elementos de diferentes tradições religiosas em uma única prática ou crença. No Brasil, é frequentemente observado em religiões como Candomblé e Umbanda, que incorporam elementos do catolicismo e de religiões africanas. A, a superstição muitas vezes se manifesta em práticas sincréticas, onde elementos religiosos são misturados com superstições populares. Isso pode ocorrer devido à falta de compreensão completa das doutrinas religiosas ou à busca de soluções imediatas para problemas. O desvirtuamento do sagrado ocorre quando práticas supersticiosas ou sincréticas desviam a atenção dos princípios religiosos essenciais. Isso pode prejudicar a compreensão genuína das tradições religiosas e levar a uma espiritualidade superficial. É importante reconhecer a presença da superstição e do sincretismo religioso, mas também é essencial manter um equilíbrio com a compreensão profunda das tradições religiosas. Isso pode ser alcançado por meio da educação e do diálogo interreligioso que promovem uma compreensão mais rica e autêntica da espiritualidade. Vamos explorar agora alguns dados importantes do censo de 2010 que revelam a diversidade religiosa no Brasil e o notável crescimento de grupos religiosos como os evangélicos. Esses números nos ajudam a compreender melhor o panorama religioso no país. O Brasil é conhecido por sua diversidade cultural e essa diversidade se estende às crenças religiosas. O censo de 2010 nos proporcionou um retrato claro dessa diversidade religiosa. E um dos aspectos mais marcantes do censo de 2010 foi o crescimento da população evangélica. Os evangélicos representam uma parcela considerável da população e continuaram a crescer em números. Além dos evangélicos, outras religiões como o espiritismo e religiões afro-brasileiras também mostraram crescimento. Isso reflete a riqueza da pluralidade religiosa no Brasil. Embora a Igreja Católica ainda seja a maior denominação religiosa do Brasil, houve um declínio significativo em sua proporção em relação à população total. Esse declínio é parcialmente atribuído a um aumento de outras denominações religiosas. Os dados de censo de 2010 nos levam a refletir sobre a importância do respeito à diversidade religiosa e do diálogo interreligioso. É essencial promover a compreensão mútua e a tolerância em um país com tantas crenças diferentes. O censo de 2010 é um reflexo claro da rica tapeçaria religiosa do Brasil. Devemos valorizar essa diversidade e promover o respeito e compreensão entre as diferentes religiões. Agora vamos explorar como a distribuição religiosa varia entre as diferentes regiões do Brasil. Isso nos dará uma visão mais detalhada de como as crenças religiosas são distribuídas geograficamente no país. Na região norte, a religião predominante é o catolicismo, que historicamente tem uma forte presença em áreas rurais. Além disso, as religiões indígenas e as religiões afro-brasileiras também têm uma influência significativa nessa região. A região Nordeste é uma região com uma forte tradição católica, mas também é onde o crescimento das igrejas evangélicas tem sido mais notável. O sincretismo religioso é comum com a presença das religiões afro-brasileiras. O Centro-Oeste é uma região em crescimento para as igrejas evangélicas com um número crescente de fiéis. Além disso, há uma diversidade de religiões minoritárias
incluindo as religiões indígenas e as religiões da matriz africana. Já a região sudeste, já a região sudeste mais urbanizada do Brasil é caracterizada por uma grande diversidade religiosa. O catolicismo ainda é predominante, mas há uma forte presença de evangélicos, espíritas e seguidores de religiões da matriz africana. A região sul do Brasil tem uma alta concentração de descendentes de imigrantes europeus e, portanto, uma forte presença de católicos e luteranos. No entanto, os evangélicos também têm crescido nessa região. E vale ressaltar que as percentagens exatas variam de acordo com os estudos e dados mais recentes. No entanto, essa visão geral nos ajuda a entender como a geografia afeta a distribuição religiosa. Agora vamos explorar como a religião está relacionada com a idade e o gênero da população brasileira. Entender essas relações nos permite ter uma visão mais completa da dinâmica religiosa em nosso país. No Brasil, a relação entre idade e religião é notável. Geralmente observa-se que as gerações mais antigas têm uma maior tendência e se identificam como católicos, enquanto as gerações mais jovens tendem a se envolver mais com outras denominações religiosas, como o protestantismo e as religiões de matriz africana. Esse fenômeno pode ser atribuído, em parte, à mudança social e cultural ao longo do tempo que influenciou as preferências religiosas das diferentes faixas etárias. Quando observamos a relação entre o gênero e religião, percebemos algumas tendências interessantes. As mulheres tendem a ser mais religiosas do que os homens em várias tradições religiosas. Por exemplo, o catolicismo tem uma presença mais significativa, maior entre as mulheres. Por outro lado, em algumas denominações protestantes, o equilíbrio entre homens e mulheres é mais igualitário. Além disso, nas religiões de matriz africana também observamos uma forte presença feminina. Essas relações entre idade e gênero são importantes para compreender as mudanças na paisagem religiosa brasileira. À medida que as religiões se sucedem, a diversidade religiosa no Brasil continua a evoluir. Essa compreensão é fundamental para promover o diálogo interreligioso e a compreensão entre diferentes grupos. Agora vamos analisar como a educação e a renda se relacionam com a religião, oferecendo uma visão abrangente de como esses fatores influenciam as preferências religiosas no Brasil. Existem correlações entre religião e nível de educação no Brasil. Em geral, observa-se que entre os grupos religiosos, o catolicismo é mais frequente entre aqueles com menor nível de escolaridade, enquanto religiões protestantes e outras tradições religiosas tendem a ter uma presença maior entre pessoas com maior grau de instrução. Esse fenômeno pode ser explicado em parte pelas estratégias de proselitismo adotadas pelas diferentes denominações religiosas, bem como pela associação entre maior educação e urbanização. A relação entre religião e renda é complexa. Em geral, as religiões protestantes, principalmente as pentecostais, têm uma presença significativa entre grupos de renda mais baixa. As religiões da matriz africana, por exemplo, têm uma presença significativa em comunidades de baixa renda, muitas vezes relacionadas às suas origens históricas nas populações afro-brasileiras. O catolicismo abrange uma ampla faixa de renda, refletindo sua longa história como a religião majoritária do Brasil. E essas relações entre educação, renda e religião demonstram como fatores socioeconômicos podem influenciar as preferências religiosas. Além disso, refletem
as complexidades da dinâmica religiosa no Brasil. Encerramos a nossa apresentação sobre o pluralismo religioso no Brasil, conscientes da imensa riqueza espiritual que nosso país abriga. Desde a influência histórica das constituições que garantiram a liberdade de culto até os dias atuais, onde o ecumenismo e o diálogo interreligioso têm desempenhado papéis fundamentais. Percebemos que a diversidade religiosa é uma marca profunda da nossa identidade nacional. Olhando para o futuro, é essencial que continuemos a promover o respeito e a compreensão entre diferentes grupos religiosos, lembrando que a diversidade, quando bem compreendida e respeitada, é uma fonte de fortalecimento social e espiritual. Os desafios são muitos, especialmente em uma sociedade que enfrenta profundas mudanças sociais e econômicas, mas o compromisso com o diálogo é a chave para superá-los. Também vimos que fatores como educação e renda influenciam as práticas religiosas, algo que nos convida a uma reflexão sobre como esses elementos moldam nossa vida espiritual e nosso relacionamento com Deus. O Brasil, com sua pluralidade, nos oferece um espaço único para observar e viver essa complexa interação entre fé e sociedade. Com isso, agradecemos a todos pela presença e participação e abrimos agora espaço para alguns comentários que, porventura, possam enriquecer ainda mais essa discussão. Oremos. Pai Celestial, em nome de Jesus, agradecemos por este momento de aprendizado e reflexão. Reconhecemos que Tu és o Criador de todas as coisas e diante de Ti nos humilhamos em gratidão por Tua infinita sabedoria e misericórdia. Em nome de Jesus Cristo, pedimos que nos guie em nosso caminho de compreensão e respeito pelas diferentes formas de expressão de fé e espiritualidade em nosso mundo. Senhor, que em meio à diversidade religiosa possamos ser instrumentos de paz, reconciliação e amor. Ajuda-nos a olhar para o outro com os olhos de compaixão, compreendendo que todas as pessoas, independente de suas crenças, são Tuas criaturas, dignas de respeito e dignidade. Que o diálogo interreligioso seja uma ponte para a unidade, que possamos ser testemunhas vivas do Teu amor, sempre prontos a ouvir e aprender. Pedimos que o Espírito Santo ilumine nossas mentes e corações para que sejamos guiados pela Tua verdade e amor, especialmente ao nos depararmos com crenças diferentes das nossas. Senhor, dá-nos sabedoria para agir com humildade, paciência e graça, sabendo que em Cristo somos chamados a ser pacificadores. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém.